A paz do Senhor, meus irmãos, Deus seja convosco. Estamos aqui hoje para trazer uma palavra, como prometido, dos dois Espíritos que atuam na igreja nos últimos dias. Nós estamos vendo aí algumas pragas que têm vindo sobre a terra, onde Deus ali demonstra o seu poder, mostrando aos homens que não passamos de pó. Não somos muito frágeis e dependemos da graça de Deus, dependemos do poder do Senhor para que as nossas vidas venham a ser eternas, para a salvação das nossas almas. Eu creio nisso, sei que você também crê. E os anjos do Senhor vão estar guardando a sua vida, eu tenho certeza, porque a promessa de Deus é que praga alguma chegará às nossas tendas. O Senhor já deu ordem aos seus anjos para nos cercar e para nos guardar. Estamos protegidos pelo Senhor. E essa promessa é para todo aquele que ama a Deus, para aquele que crê em Deus. Mas temos um assunto interessante sobre os últimos dias também, sobre os últimos tempos, que é dois espíritos que atuam na igreja, o anticristo e o falso profeta. Nós vamos falar sobre eles hoje. Mas antes disso, vou convidar você para orar comigo a Deus. Prepare aí a sua Bíblia, nós vamos navegar na palavra de Deus, mas vamos orar para que Deus venha nos dar sabedoria e entendimento para nós compreendermos a sua palavra e podemos colocá-la em prática nas nossas vidas. Feche teus olhos agora, baixe sua cabeça em reverência ao Senhor e oremos. Santo e maravilhoso Deus, em nome de Jesus, chegamos humildemente à Tua presença. Invocamos, Pai, o Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas agora. Envolve-nos, Espírito Santo, e traz sobre nós a sabedoria e a compreensão da palavra, para que dia após dia possamos mais e mais saber qual a Tua vontade, o que Tu queres, Senhor, que nós façamos. Então, em nome de Jesus agora, conduz-nos, Pai, conduz as nossas vidas, ó Pai amado, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, você já pegou aí a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia. Primeira coisa que nós precisamos para estudar a palavra de Deus é uma Bíblia. Eu tenho várias aqui comigo, porque eu gosto de olhar mais de uma versão das traduções. Primeiro deixando claro, por que tem várias traduções da Bíblia, por que de tempo em tempo se atualiza a Bíblia? Porque a linguagem muda, as palavras mudam de sentido, surgem novas palavras, e a Bíblia ela vem se adaptando para que essa geração possa compreender melhor a palavra de Deus. Todas elas têm o mesmo sentido, só porém numa linguagem diferente. Amém? Então vamos lá. Os dois espíritos dos últimos dias. Tem muitos espíritos que atuam sobre a terra, mas tem dois que comandam. O primeiro deles é muito fácil de ser identificado, que é o anticristo. Ele atua confrontando a igreja de fora. Ele vem peitando a igreja, vem desafiando a igreja de fora. E ele é fácil de ser identificado. Ele é visível, todo mundo consegue identificar o espírito do anticristo. Já vamos ver alguns versículos sobre ele. E o segundo espírito, que é o espírito do falso profeta, esse é muito difícil de ser identificado, porque ele é sutil. Ele vem de dentro para fora. Ele atua
de dentro do templo para fora, de dentro da comunidade cristã para fora, de dentro da igreja para fora. Ele vem do nosso meio, por incrível que pareça. Nós já vamos ver isso também na palavra de Deus. Como identificar o anticristo? Muito fácil. Vamos ver, abra sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 2, versículo 22. Deixa a sua Bíblia aberta em João, João fala muito sobre os últimos dias, sobre o falso profeta, sobre a atuação dele na igreja e suas características. Você deveria ler todo o livro de João, né? 1 João, 2 João, você deveria ler e o Senhor vai abrir o seu entendimento. Então, 1 João 2,22 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, ali temos uma característica clara. Primeiro, ele é mentiroso, nós sabemos, é o espírito do anticristo, né? Satanás é o pai da mentira, e ele nega o Pai e nega o Filho, né? Ele quer ser Deus, então até a palavra diz que ele se coloca como Deus, tá? Insiste em se tornar anjo de luz, então ele nega o Pai e nega o Filho. Ele vem contra a igreja. Segundo versículo que nós vamos consultar, tem vários, eu vou consultar alguns. 1 João 4,3. Um pouquinho mais adiante, aí, 2 capítulos para frente, diz assim: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ele não está mais vindo, ele já está aqui. Ele já está aqui, ele está aí gritando aos quatro ventos. A gente vê aí na mídia e ficamos desconcertados com isso. Aquele espírito gritando: Jesus é travesti, Jesus não existe, a Bíblia é uma porcaria, a Bíblia é uma mentira. Esse é o espírito do anticristo. É muito fácil identificá-lo. Vamos ver mais um versículo ali, está em 2 João, daí um livro para frente, 2 João 1,7. Vamos ler ali. Que diz assim, ó: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Eles caminham junto ali, está falando de dois, né? O anticristo e o enganador, eles trabalham juntos. Ali são duas entidades demoníacas. Muito fácil de ser identificada. Agora, o segundo espírito, que é o falso profeta, como eu já falei, esse é difícil de ser identificado. A própria palavra diz que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E se possível, eles enganariam até mesmo os escolhidos, não só os chamados, mas aqueles que foram escolhidos por Deus também para estarem lá à frente da sua obra. Se possível, eles farão isso e farão o possível para desencaminhar a muitas pessoas, né? E a palavra diz que eles enganam muita gente, não é pouquinha não. Mas eu deixo claro que eu, de forma alguma, sou contra profecias. Pelo contrário, eu sou a favor das profecias. Eu creio em profecias, porque a profecia ela é usada por Deus para falar com o seu povo. E sem profecia o povo se corrompe. Agora, a profecia, ela precisa ser olhada e analisada com muita cautela. E a palavra de Deus nos ensina isso.
Eu não posso crer em qualquer espírito que vem profetizando, porque a profecia ela tem 3 procedências. A primeira delas é de Deus. Profecia que procede de Deus, ela é a profecia verdadeira e ela se cumpre, ela se realiza. Nós estamos vendo aí, devemos olhar para todo olho ver as profecias de Deus se cumprindo dia a dia. Tudo aquilo que Deus disse que ia acontecer, realmente está acontecendo. Segundo, a profecia também, segundo a procedência da profecia, ela vem do diabo, ela vem de Satanás, profecias satânicas, profecias malignas, que vêm para causar contenda, brigas, enfim, e às vezes profecias lisonjeiras, né, para cativar a pessoa, tentar enganar ela. A maioria dessas profecias falsas são lisonjeiras. E em terceiro lugar, a quarta procedência é da carne. O cara lá tem o desejo de ser profeta, né, tem algum talento para falar, né, tem desenvoltura para falar e começa a profetizar coisas, fazer profecias genéricas, dizendo, eis que Deus tem um grande propósito na sua vida. Eu digo, já sei que Deus tem um propósito na minha vida, está aqui, meu irmão, está aqui o propósito de Deus na minha vida. Agora, a profecia verdadeira, ela tem que se cumprir, ela tem que ser uma profecia exata. Vai acontecer isso, isso e isso. Se cumpriu, o camarada é reconhecido como profeta. Se não se cumprir, ele não é reconhecido como profeta. É isso que diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio 18, 20 e 22. Depois nós vamos consultar esse versículo. Agora, deixando bem claro que eu sou a favor das profecias, eu quero dar a procedência. Da onde que vem esse falso profeta, afinal? O anticristo, nós sabemos que ele vem do inferno. E é claro ali, ele vem e está sendo visto, todo mundo sabe quem ele é, pelo que ele fala, por ele ser um opositor. Agora, o falso profeta, o espírito do falso profeta, ele vem de dentro da igreja. Ele vem de dentro para fora. E a palavra de Deus fala isso. Quer ver? Vamos ler ali 1 João 2, 18 e 19. 1 João 2, 18 e 19. Está aqui. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Olha só, eles saíram do nosso meio, eles saíram de nós. Mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, esse falso profeta, ele vem do nosso meio. Aqui eu quero ver um outro versículo. Aqui uma outra versão diz assim, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. E eles saíram do nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Glória! Então, esse falso profeta, ele atua junto com o anticristo. Um de fora e o outro de dentro. Agora, como que eu vou conhecer esse falso profeta?
Como que eu vou conhecer esse espírito? Ele tem algumas características. A primeira característica que ele tem, ele profetiza. Ele profetiza, então nós temos que ter cuidado, porque ele é um profeta. Então vamos ver lá, Deuteronômio 18, 20 e 22. Deuteronômio 18, 20 e 22. Deixa eu achar aqui o versículo. Enquanto isso, você vai procurando aí na sua Bíblia. Deuteronômio 20 e 22 diz assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. Mas talvez você se pergunte: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? O povo está perguntando, como é que nós vamos saber isso? Se o profeta proclamar em nome do Senhor, se o que ele proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com persuasão. Não tenha medo dele, E falou com persuasão, que já está dizendo que ele é bom de papo, Ele tem uma boa conversa e ele consegue enrolar e convencer. Segunda característica, segundo ponto no qual nós podemos identificar esse falso profeta. Foi Jesus quem falou. Pelos frutos. Vamos ler lá Mateus 7, Mateus capítulo 7, abre lá, Mateus capítulo 7, do versículo 15 até o 20. Conseguiu? Nós vamos agora, com o tempo, nós vamos ficar craques na Bíblia. Nós vamos ficar craques, nós vamos saber a Bíblia do início ao fim. Não se preocupe, agora tu vai ter alguma dificuldadezinha em consultar ela, mas com o tempo tu vai pegar a dinâmica, Eu sei que aqui eu me preparei, porque o vídeo não pode ser muito longo, deixei alguns versículos separados, mas depois tu pode assistir de novo e consultar com mais tranquilidade. E diz assim, Jesus disse assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então, o primeiro ponto que Jesus colocou, eles vêm disfarçados, eles vêm como amigos, eles vêm, são aquele cara bacana, aquele cara carismático, ele vem, mas ele quer devorar, o espírito dele, ele quer conseguir alguma coisa, ele vem com a intenção de lhe tomar algo, quem sabe até mesmo a sua salvação. E ele segue dizendo: vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então, os frutos, quais são os frutos que Jesus se refere? Frutos dignos de arrependimento. Aqueles que Paulo citou lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito. Esses frutos têm que ser evidentes na vida da pessoa. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, enfim, os frutos do Espírito têm que ser evidentes na vida da pessoa, para que ela seja proclamada um servo de Deus. Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Até mesmo por gerar discípulos. Uma forma de conhecer o falso profeta, o discípulo dele é um discípulo firme na palavra,
Um discípulo que tem conhecimento da palavra, maneja bem a palavra, ou é aquele cara firmado só em revelação e profecia? Nós vamos ver isso agora. Outra característica do falso profeta, ele causa divisão. Ele vem para dividir, ele não vem para agregar. E isso Paulo escreveu em Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Quer ver uma coisa? Olha só, recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Então o cara ele vem com uma sutileza, isso aí, usando uma artimanha que a serpente usou com Eva lá no paraíso, e ela diz, mas será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que a intenção de Deus realmente era salvar vocês da morte? Ou Deus não queria que vocês tivessem contato com algo maior? Aí a serpente colocou dúvida em Eva. E o falso profeta, ele é assim, ele vem e joga uma dúvida, ele diz, mas será que é isso mesmo que tu está aprendendo? Será que o lugar que tu está é o lugar certo? Olha bem, a palavra não diz bem isso. Então ele vem desta forma, eles já vem para causar divisão, já para colocar dúvida e burlar aquele ensino que o cristão tem recebido da palavra. Aí segue dizendo, Paulo diz assim, Paulo adverte, afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios desejos. Está servindo a ele mesmo, ele quer ele mesmo se autopromover. E tem muita gente no nosso meio que quer se autopromover, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Aquela pessoa que é ingênua, aquela pessoa que tem um coração mais puro, não tem aquela maldade. Então ele vem lá, vem bajulando, vem falando coisas bonitas, elogiando, para conquistar a pessoa e tirar ela do caminho de Deus. Normalmente através de profecias e revelações, porque é do falso profeta que estamos falando, Outra característica, eles ensinam falsas doutrinas. 1 Timóteo, abre aí sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 5. Como eu falei, para nós não prolongarmos muito o vídeo, depois pode retornar e consultar, tá bom? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Olha só, orgulhoso e não entende nada. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, que resulta em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Normalmente esses caras vêm falando a palavra, colocam contendas, discordando daquilo que o seu pastor lhe ensinou, que o seu líder lhe ensinou, dizendo, o meu ensino é melhor, mas na realidade o que eles buscam é o seu próprio lucro, é a sua própria, a divulgação da sua própria pessoa, o seu próprio lucro. Uma outra característica, e essa aqui é forte, é bem forte, eles fazem sinais. Eles fazem sinais e prodígios. Jesus falou, Marcos, Jesus quem falou,
Tá? Marcos 13, 22 a 23. Marcos 13, 22 a 23. Meus irmãos, eu gosto de me basear na palavra para que ninguém venha e diga, você está falando coisas da sua cabeça. Não, isso aqui, quem falou não fui eu, foi Jesus em que eu creio. E eu não falo nada de mim mesmo, eu falo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Vamos ler aqui, ó. Marcos 13, capítulo 13, versículos 22 e 23. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para ser possível enganar os eleitos, os escolhidos. Por isso fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Jesus está avisando antes, olha, se possível eles vão fazer sinais e maravilhas e vão enganar até mesmo os escolhidos. E uma última característica, tem outras, mas vou colocar essa aqui. Eles enganam muitos. Não é poucos o que eles enganam, não. São muitos. Mateus 24, 4. Diz assim. Vamos abrir ali em Mateus 24, 4. Deixa eu... Olha só o que Jesus disse, ó. Jesus responde: cuidado que ninguém os engane, né? Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, não é a poucos. Então, normalmente, esse falso profeta, ele tem muitos seguidores. Suas igrejas estão cheias, suas igrejas estão lotadas normalmente, andando por aí, arrastam multidões, e fazendo sinais e prodígios e coisas semelhantes a essa. Então temos que tomar bastante cuidado, porque o Espírito do Senhor, ele prega a verdade. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Agora, quem são esses muitos que o falso profeta engana? E por que ele engana essas pessoas? Quem são esses muitos? Nós vamos agora para 2 Timóteo 4, 1 a 5 e vamos ver mais uma profecia para os últimos dias. Está aqui, ó, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Paulo escreve assim para Timóteo, diz a ele assim, ó, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte, com toda a paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Uma doutrina saudável. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Olha só, os caras vão sair a procurar mestres para eles. Para quê? Segundo os seus próprios desejos. Eles procuram mestres segundo o que eles desejam ouvir. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, voltando-se para as mentiras. Vão se recusar a ouvir o que é verdadeiro, E a palavra diz, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.
Então, quem que o falso profeta engana? Aquelas pessoas que têm o desejo de ouvir coisas boas. Elas procuram um mestre que fale como elas pensam. Elas não querem ouvir a palavra. Elas não querem ouvir a palavra da verdade. O que move o seu coração é a ganância e o desejo. E é um alvo fácil para o falso profeta. Elas procuram por revelações e não pela verdade da palavra, não pela palavra estudada. E aí acabam sendo enganadas por esse falso profeta. Outros procuram pelos bens materiais. E aí vão lá, o profeta diz para ela, o falso profeta fala que se ela dar tudo que ela tiver, sua casa, seu carro, todo o seu dinheiro, seus móveis, se ela vender tudo e entregar para ele, ela vai ter aquilo que ela deseja. Então essas pessoas, elas são enganadas pelos seus próprios desejos. Não devemos ter pena delas, porque elas estão ali porque querem, se recusaram a dar ouvidos à verdade. Mas nós precisamos estar atento e seguir o conselho da Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade, porque é isso que nos livra do falso profeta. Lá em 2 Timóteo 2,15, vamos ler aqui, ó, Paulo escreveu o seguinte, ó: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Para que eu maneje corretamente esta palavra, eu preciso estudá-la, eu preciso conhecê-la, tá? E também uma palavra bem conhecida, Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Então, o conhecimento da palavra nos leva ao Deus verdadeiro. Jesus falou sobre isso também em João 8. Vamos ver João 8, nos versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que nos liberta realmente é a verdade da palavra de Deus. A busca da plena espiritualidade do conhecimento do Senhor. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais livre eu sou. E menos possibilidade o falso profeta e o anticristo têm de vir me enganar, de tomar de mim a salvação que foi conquistada, que foi me dada pela graça do Senhor. Em primeiro lugar, é aquilo que vem do alto, a plena espiritualidade. Jesus falou em Mateus 6,33 que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, primeiro as coisas de cima. E aí estaremos livres, né? Estaremos salvos, estaremos seguros no seu conhecimento, na sua presença. Que Deus lhe abençoe. Espero que você tenha gostado. Se gostou desse vídeo e desse estudo, dê o seu ok aí, se inscreva no nosso canal, indique o nosso canal para os seus amigos e para os seus conhecidos e clique aí no sininho para te receber as notificações de quando nós estaremos postando um novo vídeo. Deus lhe abençoe e lhe guarde em nome de Jesus.